Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus continue conosco, né? Ela já está conosco há muito tempo e foi o recurso que a espiritualidade teve para nos trazer para cá hoje. Que os nossos anjos guardiões sejam agraciados pela bênção de Jesus e que a gente possa também angariar hoje a expectativa do ensinamento, do calor humano que vai acalmar os nossos corações e nossas vidas. Então a gente pede a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, do nosso irmão Milanês, nosso mentor e guia, de toda a equipe do Milanês, que nos auxiliam aqui, em casa, no caminho, no trabalho, em todo lugar. Então vamos orar com o amparo de Jesus. Antes de começar, eu vou só passar uns recadinhos. Aqui nós teremos um seminário chamado Uma Oportunidade Chamada Família. Em Mateus 12, versículo 48, está escrito: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O lar se constrói pelo amor e os desafios familiares. Será no sábado, dia 25 de maio, das 14 às 17 horas, aqui na casa, na rua Bougainville 3, Eldorado. E a gente pede para doar 1 quilo de alimento para as nossas cestas básicas, tá? E lanche colaborativo. Eu já falei muitas vezes aqui do lanche colaborativo, como que é, né? Você traz um bolo com dois, né? Colaborativo. Os palestrantes seriam Maria Isabel Ferreira de Souza, Ângela Matias Alves Lemos e Leonardo Messana. Inscrição na recepção da FEIM através do QR Code, tá? Inscrição lá. E nós temos os avisos permanentes, né? As nossas evangelizações. É necessário, por exemplo, que os pais conscientizem os filhos de vir a estudar o Evangelho de Cristo, para que quando a barreira no caminho da vida deles dê um baque, eles tenham aquela base de segurança, de confiança no Senhor. Evangelização infantil, segunda e quarta, de 20 às 21 horas, domingo de 9 às 10. Pré-mocidade, segundas e quartas, de 20 às 21 horas, domingos de 9 às 10. Bebês, segundas e quartas, de 20 a 21 horas, domingos de 9 às 10. E mocidade aos sábados às 14 horas. Temos os estudos, o ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, no sábado às 17 horas. Evangelho mais Livro dos Espíritos e Obras de André Luiz, na sexta, 19h45. O coral, todo sábado reúne às 16 horas, não precisa ser cantor, todos podem participar. Temos inclusive técnicos que nos ajudam a colocação de voz. Então, todo amparo, né? Quem quer virar canarinho precisa. Aí nós temos uma oportunidade gratuita para quem quer ser canarinho na próxima vida. Hoje é assim. Bem, promoção da livraria no mês de maio e junho, desconto de até 20% na compra de livros novos e usados. Festa junina, dia 15 de 6 de 2024, às 16 às 20 horas, aqui, ó. Vamos ter um festão aqui, confraternização, troca de calor humano, né? E muita alegria. Arraiada FEIM. Vai ter comidas típicas, danças, brincadeiras e muita diversão. Atendimento fraterno, eu já comentei com vocês, é um abraço carinhoso da espiritualidade e desabafa às vezes o coração e a nossa mente preocupadas nessa correria da vida. Segundos e quartos, 19 horas, é só dar o nome na recepção. Domingo às 9 horas, também dar o nome na recepção. Orientação espiritual, nós temos às quartas-feiras, às 19 horas, dar o nome na recepção e aguardar o recebimento no final. No mais, agora vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando o conforto do Evangelho para acalmar nossos corações e nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Nossa irmã Kenny vai abordar o tema pais, filhos e violência. A palavra está com ela. Bom dia. Bom dia. Esse tema de hoje, que a casa nos propõe, pais, filhos e violência, ele vai ser todo tratado dentro do livro O Consolador, Viagem Espírita de 1862, e o Livro dos Espíritos. Se nós formos parar para poder pensar sobre pais, filhos, quem é pai, quem é filho? Muitos de nós hoje, nessa encarnação, pode estar passando pela primeira experiência em ser pai, pela primeira experiência em ser filho. Porque não existe uma receita aonde você vai seguir e tudo vai sair exatamente como os seus sonhos. Tanto é que cada filho, é tratado de um jeito. Não porque o pai ou a mãe ama um mais que o outro, mas sim pelo quê? Pela individualidade. O que a doutrina espírita nos traz? Ela nos traz que nós somos espíritos. O meu filho, a minha filha, os nossos filhos, eles também são espíritos. E cada um de nós tem a individualidade. Uma individualidade que cada reencarnação, ela vai angariando experiências e nós vamos sendo moldados para evoluirmos, para o cumprimento do Evangelho que o Cristo trouxe para nós. Então, a nossa unidade, o amor, que é a nossa segunda revelação, que é o Cristo, ele nos trouxe, é justamente para entendermos o nosso momento de ser pai, o nosso momento de ser filho, dentro da doutrina do amor. Não dentro do autoritarismo, dentro da violência. Hoje, no século 21, a violência, o aprendizado, a lembrança, vamos dizer assim, da violência, ela chega aos nossos lares e chega às nossas mãos através da internet. Então, o papel do pai, dos pais, não só o homem, mas como a mulher, é muito importante para nós sabermos entender o que os nossos filhos estão precisando. E não é precisando do material, e sim da educação evangélica, que é o norte aí. Então, o que é a doutrina espírita? O que nós somos? Lá no livro dos Espíritos, nós temos 1019 perguntas, aonde com a didática de Kardec, ele distribuiu essas 1019 perguntas, ele destrinchou todas elas, para nós termos um entendimento maior. O Espiritismo como a terceira revelação, que vem aí desvendar aquilo que nós ainda não conseguimos entender desde Moisés, aonde nós tínhamos lá o olho por olho, desde o Cristo, e agora que nós estamos tendo essa oportunidade. Então, através desses estudos, aonde nós temos aí a doutrina espírita para poder nos ajudar,
ela nos dá um caminho para a gente poder navegar aí nesse mar de ser pai, em outro momento ser filho e depois voltar a ser pai. E nós estamos precisando desse norte. E o Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui 3 perguntas que nos coloca muito dentro do que nós somos e do que os nossos filhos são. Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, ele começa com a primeira pergunta, lá que Kardec coloca para nós, e ele pergunta à espiritualidade: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse é Deus. Não importa se eu sou cristão ou não, todos nós sabemos que existe alguém acima de mim, algo acima de mim. Até o ateu, ele tem noção disso. Então, existe um Deus acima de mim. Ele é a causa primária. Lá na pergunta 4, Kardec nos coloca o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais a vossas ciências. Não há efeito sem causa. Então, a ciência, ela nos ensina isso. E na pergunta 5, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo de que todos os homens trazem em si a existência de Deus? A de que Deus existe. E lá no final da resposta, ele coloca o seguinte: não tem como colocar dentro de uma pessoa um sentimento, uma ciência, um estudo que fale que Deus existe. Ele é o nosso instinto. Porque nós somos o quê? A causa, o efeito de Deus. Nós somos o seu efeito. A nossa essência, ela é divina. Então, a espiritualidade, através de Kardec, ela nos coloca que Deus é a causa primeira. A ciência, ela nos fala, ela comprova que não existe efeito sem causa. Então, o nosso primeiro ponto aí é termos material para sabermos que o nosso filho também é um espírito. Ele tem uma individualidade. Ele é um empréstimo para a nossa evolução. Não importe se ele é o filho que mais precisa da sua atenção ou não. Ele nos ajuda a evoluir. E através desse nosso crescimento, dessa noção, dessa convicção de que Deus é a causa primária e que nós somos o seu efeito, a doutrina espírita também nos traz que, lá na pergunta 625, que Jesus é o nosso modelo para ir traçarmos o nosso caminho e seguir a sua moral para podermos cumprir o nosso dever. Porque quando se trata de pais e filhos, é uma via de mão dupla aí. O pai cumprindo o seu dever e o filho também cumprindo o seu dever. Para não gerar o quê? O terceiro tópico aqui desse título da exposição de hoje, que é a violência. E sim trabalharmos com o amor, com a atenção. No Evangelho segundo o Espiritismo,
partindo aí da didática de Kardec, né, outros tópicos que ele nos trouxe para podermos entender isso, é logo lá nos capítulos. Ele colocou muito didático, logo para sabermos, né, aonde nos nortear. Ele já começa a falar lá da primeira revelação. Ele coloca o Cristo, né, dizendo, desmembrando a sua palavra, não vim destruir a lei. E no capítulo, Kardec já fala lá no final do capítulo, ele fala da nova era. Qual é essa era? A do Cristo, né? E o Cristo, ele nos coloca dentro de uma linha que o reino dele não é deste mundo. Aqui não tem nada do Cristo. O que tem do Cristo aqui é o quê? Nós, espíritos, os seus irmãos. Né? A realeza dele não é aqui. E nós iremos alcançar essa realeza. E cada um de nós tem um momento. Tem uma estrada a seguir até chegar a ela. E aí nós vamos o quê? Reencarnando. Que é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Aonde nós vamos entender o porquê de muitas coisas acontecem conosco, o porquê de estarmos assim agora, o porquê de estarmos assim amanhã, o porquê de muitos virem e não terem filhos, não passar pela experiência nessa reencarnação de ser pai, ou ser somente uma vez. E aí a doutrina vai nos colocando dentro desse caminho. O próximo capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui não acaba nada quando o nosso corpo vai findando aí as suas energias. Essa destruição desse nosso corpo é a nossa nova oportunidade de recomeço. E é aí que muitas vezes nós olhamos para nós, olhamos, né, a nossa reencarnação e nos vimos aí que nós deixamos de cumprir muitos deveres. E a família, e o dever de ser pai, o dever de ser mãe, ele é uma bênção divina, aonde nós temos que procurar realmente cumprir esse dever com maestria, com amor. E muitos falham. Muitos têm sucesso com o primeiro filho, mas não têm sucesso com o segundo ou o terceiro filho. E a doutrina espírita, ela tem subsídios, ela tem material para nos ajudar a alcançarmos esse sucesso. Se não alcançarmos, a nos ajudar a sempre melhorarmos nesse processo. Né? Porque o verdadeiro espírita é aquele que está procurando sempre se melhorar. E o filho tem o seu dever de quê? Melhorar como filho. E a doutrina espírita, ela nos pede isso todos os dias, relembrando o Evangelho do Cristo. O nosso irmão falou aqui da evangelização espírita. Vocês aqui agora estão sendo evangelizados. Agora, e os nossos filhos? Qual é o dia da evangelização dele? Ele não quer vir?
e aí você deixa o filho fazer o seu papel de pai? A doutrina espírita nos dá esse norte, não é a Kênia que está falando, não. Se eu estou como papel de filho, eu tenho de cumprir o papel de filho. 50 anos de idade, sim senhora, não senhora, eu vou, eu não posso, e com todo respeito. Esse é o papel do filho. Por quê? Você, a partir do momento que cumpre esse papel, você está exemplificando para o seu filho o que você quer dele. O que você quer dele. Não importa se você tem uma visão negativa do seu pai ou da sua mãe. Cumpra o seu dever. Para você cumprir o seu dever para com o filho, e nas próximas reencarnações ou nos próximos dias, você ter um homem de bem dentro do seu lar. Ou pode ser o contrário, os seus filhos te fazem ser um homem de bem. Porque tem muitas vindas aí que fazem homens e mulheres se renovarem pela maternidade e pela paternidade. Então agora eu trouxe conceitos. Lá do nosso dicionário espírita, o Espiritismo de A a Z. Eu trouxe 2 conceitos sobre o pais. Lembrando que quando nós falamos aqui sobre pais, não é o homem. É o homem e a mulher. É os pais espíritas. Nós, o casal, e para a família que só tem a mãe, para a família que só tem o pai. Chico Xavier, lá no capítulo 12 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, ele nos fala o seguinte: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Então, Emmanuel nos dá o título aqui de mentores. Nós já temos, como é muito falado e muito valorizado hoje, nós já temos esse título, nós já temos esse diploma de mentores. Antes de reencarnarmos, nós fazemos um cursozinho lá de ser pai, de ser mãe, de ser dona de casa. Se não conseguiu passar no curso de ser dona de casa, alguém vai e te ajuda. Então nós já temos esse título de sermos mentores. E ele não coloca mentor do seu filho, ele coloca da criatura. Porque muitas de nós, espíritos que vêm no corpo de mãe, não consegue ainda gerar o filho do seu ventre. E aí Deus vem e te dá o seu filho de coração, que pode ser o seu sobrinho, pode ser o vizinho, pode ser a criança carente, quando você vem fazer a sua tarefa na doutrina espírita. Porque a maternidade, a paternidade, ela começa lá no plano espiritual. É um amor incondicional. Então ele fala da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam mais maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter a invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Ambiente. Qual o ambiente em que encontra dentro do meu lar? E qual o ambiente que eu permito
entrar dentro do meu lar? O que eu estou trazendo para dentro do meu lar? Seja lá do meu trabalho, seja de um lugar que eu vou frequentar. O que entra dentro da minha casa? E mais ainda, o que eu permito para ambientar o meu lar, que está chegando através aí da tecnologia, que é mais fácil entregar uma tecnologia na mão do meu filho, da minha filha, do que eu sentar, conversar e participar do seu momento. Porque eu também quero o quê? Ter o meu momento de tecnologia. E lembrei de um fato aqui, de uma reciclagem de curso que eu estou fazendo, onde é a lei da LGBT dentro da gestão da qualidade. E eu lembrei aqui agora que a minha professora lá no curso fala que pesquisa, não lembro de onde que eles tiraram, o brasileiro é o que mais passa tempo com a tecnologia. Ele dá 3 horas do seu dia para a tecnologia. Então, usando esse gancho do meu curso aí, quantas horas você está dando para o seu filho? Dicionário da alma. Os pais da terra não são criadores, são zeladores das almas que Deus lhe confia no sagrado Instituto da Família. Chico Xavier, Diversos Espíritos, Dicionário da Alma, Instituto da Família. O que tem no meio da minha família? De um lado os pais, de outro os filhos. E o que rege essas individualidades espirituais no meu lar? O que são filhos? Todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhando através do amor e da renovação dos pais, para posteriormente ser devolvido ao Pai Celestial em condições mais elevadas. O livro Dizem os Espíritos sobre Arbordo. O que dizem os Espíritos sobre Arbordo é uma compilação sob a orientação de Juvanir Borges de Souza, capítulo 1. Então, nós estamos com algo emprestado. Qual que é o cuidado que você tem com algum material que te emprestam? Você tem de ter o dobro com o seu filho. A minha até hoje pergunta para ver se pode. E se eu falo não, ela não vai. Ela está aqui, ó. Até hoje. E eu não tenho vergonha nenhuma de alguém me olhar e falar que eu estou tirando a liberdade da minha filha. E ela tem liberdade para poder fazer o que ela quer. Mas nós temos de avaliar o que eles querem. Mesmo depois de adultos, porque a minha já é adulta, 22 anos. E eu conheço uma família com um filho de 50 anos, 49 anos, que até hoje eles procuram o pai e a mãe. Hoje somente o pai, porque a mãe foi embora com a Covid-19. O que eles acham que eles devem fazer? O que eles acham que eles devem fazer? E eu acho isso lindo, maravilhoso.
Porque nós vemos aí que não é o pai mandando nos filhos, nem a mãe mandando nos filhos. É o respeito. Se você não consegue perguntar ao seu pai e à sua mãe o que você deve fazer, você também não consegue conversar com Deus. Você só conversa com Deus na hora da escuridão. Mas nós somos luzes. E Deus, Ele precisa que nós vamos até Ele. Ele precisa, entre aspas, porque Ele não vai mudar se nós não formos. Porque se o pai terrestre ele tem a necessidade do filho o procurar, e o filho está procurando é porque ele também está com a necessidade, então nós precisamos também de procurar Deus, o nosso Pai. É um empréstimo. Você tem de devolver até melhor do que veio, porque tem muitos filhos que estão evoluídos mais do que os pais. Melhor do que viemos. Os filhos não são almas criadas no instante do nascimento. São companheiros espirituais das lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outro tempo. Esses são os nossos filhos. Esse sou eu como filha. Porque não existe família perfeita. Porque não é o pai e a mãe que criou o filho. É Deus. E como espírito individual, nós vamos em cada reencarnação o quê? Nos aprimorando. E nós não podemos assumir o papel de pai com os nossos pais. Nós temos de assumir o papel de filho com os nossos pais. Para cumprir muito bem, e no momento de sermos pais, nós passarmos essa criação para os nossos filhos. Esse exemplo para os nossos filhos. Família perfeita não existe. Existe a família divina, universal, aonde eu encontro dentro da minha casa, do meu lar, espíritos que precisam me ajudar, e espíritos que eu preciso ajudar. E eu gosto muito de falar do dever, o cumprimento do dever. O que eu preciso fazer? Não me interessa se eu dou bem com o meu pai ou com a minha mãe, porque existe família desse jeito. Existe isso. O que interessa é o cumprimento do meu dever perante o meu próximo. Lá nos 10 mandamentos está escrito honrar pai e mãe. Lá na época de Moisés, ele trouxe essa observação, esse mandamento divino para nós, justamente porque Deus, na sua infinita misericórdia, sabe que vai acontecer de um filho não ter sentimento de amor verdadeiro para com o pai, e às vezes nem o pai ter aquele sentimento verdadeiro para com o filho. Nós estamos aí diante de um século onde nós estamos vendo muito abandonos, tanto de pais como de recém-nascidos. A violência, que é o tema proposto. O que rege aqueles dois espíritos? A violência.
Não, mas eu não sou violenta porque eu nunca bati. Mas e a violência psicológica? E a violência do dedo apontado? Como que fica? Às vezes a violência psicológica, ela é mais dolorida do que a física. E ela é mais demorada a ser trabalhada do que a física. E a violência, ela tem dois caminhos também. Porque existe eu, a Kênia, que posso ser violenta com alguém, e existe a Kênia que permite que alguém seja violenta comigo. E aí nós temos de colocar uma barreira nisso. E a doutrina do amor, juntamente com o Espiritismo, ou juntamente o Espiritismo juntamente com a doutrina do amor, ele nos ensina, nos ajuda a trabalhar esse nosso momento. Porque o que a espiritualidade fala sobre violência? Noções elementares do mundo invisível, pelas manifestações dos espíritos, no livro O que é o Espiritismo, capítulo 1. Kardec nos fala que a violência é o argumento daquele que não tem boas razões. Se eu não tenho razão nenhuma, eu vou e parto para a violência. Se eu não tenho nada para falar, para poder argumentar, então qual que é o meu argumento? A violência. É aquela famosa frase que eu não sei se ainda é usada. Apelou, perdeu. Na minha época a gente usava muito isso. Se apelou é porque perdeu. Aí a pessoa vai e parte, por quê? Para violência. Pode ser a física, pode ser a psicológica, sim. Mas o Cristo nos pede amor, ele não nos pede violência. Né? Ele pede o cumprimento do nosso dever. O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ele nos pede isso. Ele demonstrou como se colocar dentro desse caminho. Ele nos exemplificou isso. Então é bobagem achar que você é dono do seu filho, dono da sua esposa, do seu esposo. É tudo emprestado. E nós temos o dever de devolver melhor do que nós pegamos. E lembrando aí os livros de André Luiz, né? Tantos pais e tantos filhos que ele exemplifica para nós, que pedem, imploram para poder nascer no seio daquela família. Porque ele vai dar conta. Só que chega aqui, vê que é oba-oba, que tudo pode. Nós o quê? Nos perdemos na caminhada. E o cristão, nem vou falar espírita não, e o cristão, ele tem aí esse dever para com o Evangelho. Sermos realmente irmãos, não violentos. Sueli Caldas, livro Obsessão, Desobsessão, Profilaxias e Terapêutica Espíritas. O capítulo é Mansidão.
A Sueli nos fala o seguinte: é o clima próprio da personalidade humana, ainda próxima da animalidade. A Sueli aqui, ela foi mais boazinha com nós, né? Todos nós, então, podemos ter um momento de violência, o tal perder a cabeça. Né? É o clima da personalidade humana. A Casa Mental, Evolução em 2 Mundos, André Luiz, o nosso cérebro ele tem 3 andares. O primeiro andar é o nosso passado, lá a nossa animalidade, vamos colocar lá a nossa época de Moisés. O segundo andar é o nosso presente, tudo aquilo que nós queremos ter, e nós movemos mundos e fundos. E o terceiro andar, o lobo frontal, é o nosso futuro. É onde nós nos comunicamos com a espiritualidade superior. Nós nos comunicamos com Cristo, com os nossos anjos protetores. Ele até nos traz exemplo de 2 espíritos masculinos, aonde um é ligado ao outro justamente por esse sentimento. Eles se detestam, eles não combinam, mas eles têm uma ligação forte justamente pela violência. Então, para estarmos sempre aqui nesse terceiro andar, nós temos de fazer o quê? Praticar a caridade, praticar o amor. Se não consegue praticá-la, a caridade espiritual, comece a praticar a material. Para você ir aprendendo, até você colocar um pacote de sal na mão do tarefeiro da campanha do quilo com todo amor e carinho. Igual lá a mulher dos agofilófos. Doar o que você tem. Você doou o que você realmente podia doar, não o que sobrou na sua casa. Aí isso nos coloca, né, longe dessa nossa personalidade violenta, a animalidade, que é o nosso cérebro aí lá do primeiro andar. Porque hoje nós estamos com tanta facilidade, né, que a violência é algo que não precisa ser usado. Porque hoje está tudo fácil. Na época do Cristo que era difícil. E aí nós fomos evoluindo. Só que a violência ainda, ela o quê? Ela impera. É um não com falta de educação. E aí tudo você parte para a violência. E aí nós temos de ter dentro de nós o quê? Acenda uma luz no seu lar, para acender uma na rua, para acender uma no bairro, para acender uma na cidade, para acender uma no estado e para acender uma no seu país. E na hora que você perceber, é aquela sua luzinha fraca que iluminou muitas e muitas pessoas aí que estavam precisando dessa caridade que está faltando aí para poder acabar com essa violência que nós estamos vendo aí. Essa violência gratuita. Essa violência gratuita. Né? Ela tem de ser extinta.
Igualzinho quando nós estudamos a doutrina e nós vemos lá que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E aí, para você acabar com o orgulho e o egoísmo, você pratica a caridade e a humildade. Só que você não tem a verdadeira essência da caridade, da humildade, e acha que está no caminho certo. Né? Quando que nós temos essa essência? Quando realmente nós nos voltamos para Deus. O filho e nós filhos, nós chegamos aqui o quê? Dentro daquele corpo frágil da criança. O anjinho. E aí nós vamos evoluindo. Evoluindo. Mas nós vamos evoluindo com o quê? De acordo com aquilo que é passado para mim. É muito difícil uma criança que nasce no lar aonde tem violência, aonde tem falta de amor, ela realmente se livrar daquilo. É um espírito evoluído, com um propósito muito grande. Hoje nós vemos aí muitos lares onde nós encontramos crianças totalmente diferentes dos pais. É aquele espírito que veio para quê? Florir naquele lar e mudar quem? Os pais. E às vezes aquele espírito doce aceita aquele espírito violento, aquele espírito revoltado dentro do seu lar, para quê? Para poder tirá-lo do lamaçal. E tudo se baseia onde? Na educação, no exemplo. E lá no livro Consolador, eu trouxe aqui agora a pergunta 108 e a 109, onde Emmanuel, ele nos dá uma dica muito boa para a educação dos nossos filhos. A 108, onde a base mais elevada para os métodos da educação? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. Olha aí o que ele coloca: a educação religiosa. Ele não coloca a educação espírita. Ele coloca a educação religiosa. Então, não importa qual a religião que eu resolvi conhecer nessa minha reencarnação. Se eu der esse norte para minha criança, eu estou no caminho certo. Eu quero que a minha criança cresça e aí ela vai, já coloca dentro de você uma tendência que ela tem para a medicina. Você tem o dever de colocar a educação religiosa naquele espírito. Ela vai ter a científica, a material. E você vai dar a espiritual. E você tem de empenhar em dar a espiritual do mesmo jeito que você empenha a dar a material. E a doutrina espírita, o material que eu trouxe aqui, dando Ctrl+C, Ctrl+V lá, né? Porque os nossos estudos são assim, o estudo não é meu não.
É da doutrina espírita, é do Evangelho. Ele nos coloca num caminho onde nós vamos entender tudo. Porque vai ter pais que vai falar assim, eu fiz de tudo para o meu filho, mas não adiantou nada. Ele não me deu valor, ele não quis estudar, e olha que eu coloquei ele em escola particular. O negócio dele é só brincar e agora ficar dentro do quarto chuchado lá, mas ainda bem que está quieto porque está mexendo na internet. Mas não sabe o que ele está fazendo. Aí a doutrina espírita nos traz. Então Emmanuel, ele nos fala, né, noções religiosas. Por que noções? Porque o maior cabedal, o maior tesouro que nós temos já está dentro de nós. Lembra que eu trouxe o Livro dos Espíritos, nas perguntas 1, 4 e 5? Deus, a nossa essência divina. A nossa essência divina. Então você tem de lembrar esse Espírito, quem ele é. A 108. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe submete, que lhe compete no mundo. Então, até os 7 anos de idade, esse espírito, ele está mais lá no plano espiritual que Emmanuel nos fala. Então, é mais fácil dele ser o quê? Moldado. Não é você tirar o livre-arbítrio do seu filho, mas sim colocá-lo na retidão. Viu algo ali, um egoísmozinho, uma ignorânciazinha, uma violênciazinha de bater no coleguinha, já vai lá e poda. Já vai lá e poda. Tem pai e tem mãe aí que se a escola chama para poder falar que o filho quebrou o lápis do coleguinha, vira um cão dentro da escola e a escola não presta, porque o seu filho está certo. Pode parar. Se poda, procura saber e educa. Mesmo seu filho falando não, você vai e fala com ele o que deve ser falado. Pois que chore, pois que faça birra. Não é eu não, é Emmanuel. Ele não está falando nessa palavra, mas o que ele está dizendo é isso. O seu filho até os 7 anos, ele é mais fácil, ele tem mais propensão a se educar seguindo o seu exemplo. Ué, pai, mas você falou isso ontem, por que eu não posso falar hoje? Muitos passam por esse episódio. Ô mãe, mas eu ouvi só fazendo isso. Muitos. Emmanuel fala assim, eles estão com uma recordação do plano espiritual muito ampla, né? E na consolidação dos princípios de responsabilidade, eles se encontram com os pais legítimos. O que o pai está fazendo, o filho vai fazer. É muito difícil disso não acontecer. É muito difícil. É muito difícil numa família de 10, todos bebem e um fica sem beber. É muito difícil na família de 3, pai, mãe e filho, o pai e a mãe bebem e o filho fica sem beber. Porque ele já aprendeu que o vício para ele não significa nada. E é esses 7 anos aí que Emmanuel está falando. Mostre para o seu filho que isso não significa nada. Não vai valer de nada para daqui a 10 anos na vida dele.
Não é isso que os coaches fazem hoje com os adultos que estão procurando eles? Isso não vai valer nada para mim, então eu deixo para lá. Começa lá, entre os 7 anos de idade. E aí vai mais ainda, evangelização de bebês no ventre. Quem não tem convivência, a mãe que não teve convivência com o pai, vou dar o meu exemplo. A minha filha tem hora que faz coisas que o pai dela faz o jeito das coisas e nunca conviveu com o pai. Por quê? Te acompanhando. Você agora que nunca teve filho, o seu filho pode estar aí do seu lado, vendo o que você está fazendo, se preparando para nascer. E Emmanuel coloca aí essa assimilação até os 7 anos de idade, você vai ter oportunidade de consertar sua frase: eu nunca vou ter um filho. Eu nunca quero um filho. Deus que me livre de ter um filho. Você vai ter a oportunidade. Começa lá, desde o ventre até os 7 anos de idade. Isso é que é um filho. Pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Ela completa aí o que Emmanuel nos traz. Kardec pergunta para a espiritualidade: qual para nós espíritos, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Está vendo que até agora, desde o início, a gente vê aí, entre aspas, né, nos pingos nos is, a importância do pai para o espírito que está chegando aqui como filho na convivência da família, o cumprimento do seu dever. Isso é uma coisa muito séria. Cumprir dever quer dizer que nós temos de abdicar de algo. Coisa que adulto hoje não quer fazer é abdicar de algo. Porque ele trabalhou a semana toda e na sexta-feira é dia dele tomar uma cerveja com os amigos. Porque de segunda a quinta ele chegou, pegou o seu filho, colocou ele na cama para dormir. Aí na sexta ele quer ter um momento dele com os amigos. No sábado está muito cansado. E no domingo ele tem que descansar para poder começar a rotina de segunda-feira. E aí vai. E aí o tempo vai passando. E aí o seu filho pega o papel de pai. Na hora que ele pede alguma coisa e você fala não, ele levanta a mão para você e você vai e assusta. Meu Deus, o que eu fiz para poder merecer isso? O que eu fiz para poder merecer isso? E aí você vai e começa a se perguntar o que você fez. Mas a pergunta não é o que você fez, é o que você deixou de fazer. E não é para você se preocupar em se perguntar, não. É para você colocar-se a postos, dar o primeiro passo e assumir a sua responsabilidade de pai. Assumir a sua responsabilidade de mãe. Se tem tendência ao espiritismo, aí na educação religiosa, como Emmanuel nos fala, pois obrigue o seu filho a entrar numa casa espírita.
Se ele não se sente mal numa casa espírita, leve o seu filho para a igreja mais próxima do seu lar. E se ele se sentir bem lá, abdique do seu tempo para colocá-lo dentro daquele lugar onde ele encontra Deus e não deixe de frequentar o lugar que você encontra com Deus. E leve isso para dentro do seu lar. E leve isso para dentro do seu lar. E o amor vai imperar. E o meu tempo está acabando. Eu acho que eu estou na metade. Mas aí, e nem psicóloga para poder falar desse tema eu sou. Nem psicólogo eu sou. Meu negócio é finanças e qualidade. Olha só para você ver, hein? O que a doutrina espírita faz para te colocar no caminho? Como que é fácil você encontrar o caminho do bem? Aí agora eu trouxe a Viagem Espírita de 1862. São aqueles livros, são aquelas viagens que Kardec fez e ele fez um compilado. E lá na Viagem Espírita de 1862, o livro, eu acho que tem até ela ali, tá? Que a Fátima pede para poder fazer propaganda. Acho que tem ele ali para vocês poderem ler. Lá na Impressões Gerais, Kardec fala exatamente o que o Emmanuel nos traz e o que ele nos trouxe há séculos passados. Ele nos fala o seguinte, que na viagem em que ele estava, aí eu vou abrir aqui uma aspas, ele vai falar a palavra espírita, porque ele estava fazendo um trabalho espírita, tá? Mas nós temos de ampliar aí, religioso. É notável que as crianças educadas nos princípios espíritas, tá? Dentro de uma religião, desenvolve um raciocínio precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Kardec não fala governar, não é você colocar o cabeça no seu filho, ele vai fazer o que você quer, não. Governar é falar para ele, vai por aqui, e ele é apto a fazer isso. Porque ele não vai encontrar argumento suficiente dos amigos, dos coleguinhas, para poder tirar ele desse propósito que você traçou juntamente com ele. Ele não vai encontrar. Todos vão ser o quê? Derrubados. Todos vão ser derrubados. Vimos muitas delas, de todas as idades e ambos os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fomos recebidos. Eu grifei isso aqui agora. Onde pudemos constatar o fato pessoalmente. Ele viu. Isto nem lhes tira, presta atenção, a alegria natural, nem a jovialidade. Nelas não existe essa turbulência, essa obstinação, esses caprichos que tornam tantas outras insuportáveis. Pelo contrário, revela um fundo de docilidade, de ternura e de respeito filial, que as leva a obedecer sem esforço e as torna mais estudiosas. Aí eu vou colocar um parênteses aí. Obedecer sem esforço. O que? A Kênia falando. Cumprir o seu dever. Cumprir o seu dever. Aí a criança, Kardec nos fala aqui, que essa criança, ela vai cumprir o seu dever amanhã, ela já vai crescer sabendo que, antes de qualquer coisa, ela tem esse caminho para poder seguir. Se der, ela pega esse. E você não vai estar mandando no seu filho, não. Porque ninguém manda em ninguém. Porque existe o tal, eu viro as costas, a mãe vira as costas e o filho faz o que quer.
o esposo vira as costas e a esposa vai e faz o que quer e vice-versa. Porque até hoje é assim. Na hora que virou as costas, acabou. Na hora que virou as costas, acabou. Questão 685, Livro dos Espíritos. Tem o homem direito a repousar na velhice? Nada a ver com o tema, né? Mas tem sim. É por isso que a gente precisa estudar um grupo de estudo da doutrina espírita. Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. A nossa velhice chegou, eu só vou fazer o que der. A minha menina morre de rir de mim, porque depois que eu dei AVC, parece que tem hora que dá um tranco no meu cérebro. Aí eu vou e falar as coisas ao contrário. Ela sabe que eu fiz o contrário, mas ela vai fazer o certo. Porque ela sabe que na hora que eu ver que não fiz o certo, ela vai ter de voltar e fazer. A velhice, você vai fazer o que der. E o seu filho é obrigado a fazer o restante. E esse obrigado não é porque você manda nele, não. É porque o dever dele é esse. Cristo cumpriu o seu dever dentro do lar, quando ele vai até Maria, no momento ali que ela está com Isabel, sua prima, mãe de João Batista, o livro O Jesus e o Precursor, né, do irmão X, livro Boa Nova. Ele vai até Maria porque ele sabe o que Maria está sentindo, né, porque Jesus era médium de Deus. Ele sabe que Maria está sentindo e fala: mãe, não precisa se preocupar comigo, porque eu sei o que eu devo fazer e eu vou fazer o que é o meu melhor. Ele vai e cumpre o dever dele de ir até José e pedir para que ele ensine o ofício de carpinteiro. Jesus precisava disso? Não. Jesus é um engenheiro da terra. Ele ia precisar aprender a ser carpinteiro com José? Não. Ele cumpriu o seu dever. É isso que eu falo quando você olha para o seu filho e fala: você tem de fazer o que eu estou mandando. É isso, cumprir o seu dever. E o seu filho, é lógico, ele vai te dar argumento para poder te virar a sua cabeça. Se o seu filho estiver certo, é seu dever assumir que ele está certo e trabalharem juntos. Então, o idoso, o mais velho, 50 anos, eu só faço o que eu consigo. Passou de 50, só o que a gente consegue. Gostou. É isso aí. Nós vamos fazer o que nós dermos contas. 685A. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes destas. Vão parar de xingar os idosos aí que tem a gratuidade nos ônibus e sentam nos nossos lugares. Eles podem fazer isso. E vão parar de fingir que está dormindo para não dar lugar para ele. Porque ele pode fazer isso. Ele pode. É a lei da caridade. E olhem para vocês verem. A espiritualidade, respondendo a pergunta a Kardec, fala: essa é a lei da caridade, essa é a lei do amor, porque não dá lugar ao idoso, você está sendo violento com ele. Não fazer o que o idoso não consegue fazer, você está sendo violento com ele. Então essa é a lei da caridade: pais, filhos e violência. A caridade tem de reinar no meio desses dois espíritos para ela poder se estender até o próximo. Aí Kardec faz um comentário nessa resposta. Esse elemento, para que tudo isso aconteça, a extinção da violência, seja qual for ela, e esse cumprimento do dever, esse elemento é a educação, não a
a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Não é só trazer na evangelização, não. E sim, aqui consiste na arte de formar os caracteres, a que inculte, hábitos, porquanto a educação é o hábitos adquiridos. Então, tudo começa agora, gente. Para quem está pensando em ter filhos, para quem ainda não conseguiu ter filhos, está tudo começando agora. Você está educando o seu filho agora. Começa com a emanação espiritual do seu amor e vai seguindo todos os seus exemplos. Pais e filhos, não existe receita, mas existe um caminho, um norte, que a educação religiosa consegue colocar tanto o pai quanto o filho longe desses momentos, desses movimentos que nós estamos vendo aí em dissolução da família. Que a paz do Cristo esteja conosco. Eu agradeço a todos e a casa pelo convite. Nós agradecemos nossa irmã Kênia pelas palavras, né? E pelo ensinamento que vai prolongar ainda muito mais, né? Nosso conhecimento, isso é uma aula no meio de uma universidade que tem um monte de estudo ainda para fazer, né? Talvez nessa universidade, na outra, né? Ainda vamos muito. Nossa irmã Rosilene gostaria de cantar um hino? Bom dia a todos, sou Rosilene, evangelizadora, né? Me senti muito tocada aqui pela exposição da Kênia, né? A prevenção da violência começa na família. Nosso roteiro, a nossa luz é Jesus. Então, nos evangelizemos e evangelizemos as nossas crianças e os nossos jovens, trazendo uma música aqui para a gente sentir o amor de Jesus e a nossa missão enquanto educadores do coração. Quem souber, a música também é uma prece, tá? Pode cantar. Olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em prece me buscavas. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar.
é o instante em que deves começar. Evangelização salva. Amém. Engraçado, esse hino já ficou como um prece, né? Prece de agradecimento. Então, vamos agora para o passe e que todos tenham uma boa semana, muita paz e saúde. Obrigado pela presença de todos.